Eu sou Luiz Carraza e nesse vídeo nós vamos ver as boas práticas do transporte e do armazenamento do baru. Nós vamos contar com as orientações do Nadélio da Copabase, da Paulinha da Central do Cerrado, minha e imagens do CEPEC, da Central da Baixada Cuiabana e outras organizações que contribuíram com esse vídeo. Olá, eu sou Paulinha, eu trabalho como mobilizadora do arranjo produtivo do baru junto à Central do Cerrado, e agora a gente vai falar um pouquinho do processo que a gente tem antes de transportar o baru com as comunidades. O transporte do baru é um dos fatores que mais encarece o arranjo produtivo da cadeia do baru. Então, antes da gente ir buscar o baru, a gente tem que saber onde que tem, qual a quantidade que tem e se esse lugar ele é acessível para o caminhão chegar, para a gente colocar a carga do baru dentro dos caminhões, né? Então, tendo essas informações, a gente consegue planejar a melhor rota para que o caminhão rode o mínimo possível, porque rodar com o caminhão vazio é prejuízo, assim, encarece muito a produção, né? Também levar em consideração que caso uma comunidade, uma localidade tenha pouca carga de baru, então a gente vai fazer uma integração de veículos. Vai pegar um veículo menor, levar esse baru para outra localidade próxima que também esteja envolvida na rota do caminhão, porque aí quando o caminhão chegar nessa comunidade, nessa localidade que tenha uma boa quantidade de baru, ele vai ter rodado o mínimo possível, né? E vai rodar com carga máxima. Um outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração dentro do planejamento é a equipe que vai estar com a gente, porque a gente vai precisar de pessoas para estar pesando o baru, para estar carregando o baru do galpão central, do paiol, para cima do caminhão e da carretinha, então isso é muito importante. Tem que considerar também materiais, levar balança, sacaria extra, fio e outros materiais, porque pode acontecer de um saco de baru rasgar e a gente ter que substituir, então listar esses materiais e ir com material extra, né? Caso tenha algum imprevisto, e se caso tenha que fazer algum acerto financeiro com a comunidade, então já levar o dinheiro para pagar a comunidade, para você não ter que voltar lá depois para fazer esse acerto, porque aí senão é um outro movimento que você faz, que você vai estar rodando vazio, e isso vai encarecer o seu arranjo. No ato do carregamento ou da recepção do baru, deve ser feita a conferência de qualidade, de peso e da rastreabilidade desse baru. Então é importante verificar a qualidade da seleção do fruto, avaliando se tem presença de frutos verdes, podres, xoxos ou sem castanha, como a gente apresentou no vídeo de boas práticas da coleta, e também verificar se junto na sacaria tem alguma impureza que não seja baru, como terra, pedra e outros materiais. Também é importante verificar se existe algum tipo de contaminação, se os sacos estão limpos, se os sacos também estão íntegros. Importante, se tiver algum saco podre ou já bastante velho, fazer a substituição desse saco para na hora que fizer o empilhamento do armazenamento da carga, essa pilha ficar bem segura e os sacos não apodrecerem, porque se apodrecer os sacos de baixo, vai desmanchar toda essa pilha do baru que está armazenado. Fazer o fechamento, todos os sacos com uma costura, com uma fita, um fio de boa qualidade, e sempre etiquetar o baru com a identificação do produtor, da comunidade, a data que ele foi colhido e armazenado e o peso daquele saco. Lembrando que o armazenamento do fruto é comum ter alguma diferença de peso da época da colheita para depois que ele foi armazenado. Nesse momento de conferência é também que se faz as planilhas de controle do que está sendo armazenado. Então é recomendável que faça um controle da quantidade de baru que está sendo armazenado vindo de cada localidade. Então essa distinção pode ser por município, por comunidade, por produtor
conforme a adequação do arranjo e da forma de produção de cada empreendimento. É nesse momento também que se faz a separação do que tem que ser acertado com cada agricultor, fazendo os recibos e levantando as informações para emitir as notas fiscais de compra dessa produção desses agricultores e, consequentemente, a emissão da guia do Imposto Nacional de Seguridade Social, que garante a aposentadoria desse agricultor. Então, se recolhe o imposto de 1,5% ao Fundo Rural, que vai ser destacado em nome e ao CPF desse agricultor, que ele pode comprovar a partir daí a sua atividade rural e conta como um investimento dele para a sua aposentadoria futura. Também é importante mencionar que os equipamentos, seja balança, carrinho, se for utilizado, estejam sempre limpos, em condições higiênicas e também com a manutenção em dia para garantir uma segurança, conforto e uma eficiência do trabalho. Aqui na Central a gente tem um arranjo de identificar todas as sacarias de Baru com o nome do extrativista, comunidade ou localidade, mês e ano desse Baru e o peso da sacaria. Isso é muito importante para a gente conseguir garantir, né, uma rastreabilidade social, territorial e ambiental do Baru e até, quem sabe, mais para frente fazer uma certificação orgânica. Como que a gente faz essa etiquetagem? O que a gente precisa para fazer a etiquetagem? Você vai precisar de garrafas PET plásticas, com plástico mole, né? Caneta permanente, tesoura, um fitilhozinho ou um barbante. E aí você vai cortar essa garrafa PET em quadradinhos para você colocar com a caneta permanente o nome do extrativista, a comunidade, a data, no caso o mês e o ano desse Baru, de quando ele foi pesado, e o peso dele. E aí você faz um furinho nesse quadrado e amarra essa etiqueta a cada uma das sacarias do Baru. É muito importante que a gente faça com uma estrutura plástica mesmo, porque ela é mais permanente do que a gente escrever na própria sacaria essas informações com uma caneta permanente, porque devido aos intempéries de tempo, mudanças mesmo, o saco vai perdendo essa tinta e também quando a gente gruda um papel no saco, corre o risco desse papel sofrer e se desfazendo, né? Então a gente tendo essa etiqueta que é de plástico, ela é mais durável. Então por isso que a gente utiliza dessa forma, assim. Em relação ao transporte, vários aspectos precisam ser observados. Um deles é em relação à segurança dos veículos. Então, sempre utilizar os veículos que estejam revisados, com a documentação em dia, em perfeitas condições de rodagem e de carregamento. É importante sempre respeitar os limites de carga desses veículos, como a gente já comentou em outras situações, e no ato do carregamento, sempre organizar a carga de forma a garantir uma estabilidade do veículo. Então, a distribuição do peso em cima do veículo é um fator importante para garantir uma segurança também no transporte. Então, distribuir o peso ao longo de toda a carroceria, seja de uma carretinha, de uma caçamba de um veículo utilitário ou de uma caminhonete, de um caminhão, é muito importante. Quanto mais baixa tiver a carga em relação à pilha que for montada, mais estabilidade o carro vai ter. Do mesmo jeito, é imprescindível pensar na segurança das pessoas que vão estar trabalhando no processo de transporte. O uso de equipamentos de proteção individual é bastante importante. Nessa questão de segurança, é importante também a pessoa conhecer o limite de peso que ela consegue carregar, evitando limites excessivos. Postura, tomar cuidado com a coluna, pois os sacos de Baru são geralmente bastante pesados e podem causar algum tipo de problema. Dessa forma, como a gente já tratou nos vídeos anteriores, é recomendado
que os frutos sejam armazenados em sacos menores, que vão ser mais leves e uma pessoa vai conseguir carregar com menos risco, com mais segurança. Algumas organizações elas fazem o uso de esteiras elevatórias que podem ser utilizadas para levar o baru para cima de um caminhão ou para montar as pilhas, né, no armazenamento. E também no que diz respeito à segurança, é importante que as pessoas que vão trabalhar andem sempre dentro do veículo e não fiquem expostas a riscos andando em cima da carroceria ou de forma inadequada, né, estando sempre dentro do veículo, usando o cinto de segurança. Ainda falando do transporte, tem o aspecto de higiene que deve ser observado. Então, é importante sempre usar os equipamentos o mais limpo possível. Então, a carroceria, a caçamba, a carretinha, os equipamentos vão ser utilizados sempre limpos, sem algum material que possa causar contaminação, como graxa, combustível, algum tipo de produto químico ou contaminante que possa estar em contato com o baru, deve ser limpo e deve ser eliminado. Então, pode-se usar algum tipo de pallet ou estrado sobre essas carrocerias, se elas não tiverem em condições ideais. Uma vez montada a carga, respeitando uma forma de empilhamento mais horizontal possível para garantir essa estabilidade e a distribuição do peso ao longo de toda a carroceria do veículo. Importante, principalmente na época de chuva, fazer cobertura com algum tipo de lona ou com algum tipo de material, especialmente, obviamente, se o caminhão for aberto, para garantir a integridade do baru e que ele não molhe e prejudique a qualidade desse fruto. Também é importante ter a nota fiscal do baru que vai ser transportado, especialmente se esse baru vai viajar de uma localidade a outra nas estradas. Então é importante que se tenha a informação prévia das pessoas que participaram, que juntaram esse baru, para poder emitir a nota fiscal de compra, para poder fazer o transporte desse baru, ou então que a organização que está juntando esse baru emita a nota fiscal de venda para a pessoa que vai transportar esse baru e tenha o documento, né, que comprove a origem desse produto e toda a situação fiscal resolvida para alguma situação de fiscalização nas estradas. Esse baru transportado, ele precisa estar identificado com a etiqueta para a gente garantir a rastreabilidade, para que a gente possa fazer a recepção desse baru no galpão onde ele vai ser armazenado. Então, os cuidados de segurança e higiene permanecem em todos os elos da cadeia e é muito importante fazer todo esse procedimento com o máximo de segurança e cuidado possível para evitar acidentes ou algum tipo de imprevisto. O local do armazenamento do baru, a gente sempre deixou o local limpo, né? Arejado, né? Usar o talet para não... para ter como... para ficar longe, né, de umidade, né? Porque se tiver qualquer umidade, né, estraga o baru, porque ele fica muito tempo ali, igual geralmente a gente tem produtores aqui na região que ele estoca aí 500 sacos de baru. Então é demorado o processo da quebra, então tem que ser um lugar seguro, telhado bom, né? Os laterais também tem que ter esse cuidado também, tem que ser fechado, porque acaba dando uma tempestade aí, né? Chuva em tempestade e às vezes molha todo o baru e aí a pessoa nem percebe e acaba perdendo a qualidade do baru. Se o local for fechadinho, não há necessidade de cobrir, né? Mas se não for, o ideal é cobrir com plástico. Cobrir bem coberto, né? Para não pegar umidade nenhuma. Em relação ao armazenamento, o baru pode ser armazenado com polpa ou sem polpa, podendo ser armazenado inclusive o baru já roído pelo gado
ou mesmo por animais silvestres, desde que ele esteja íntegro, chacoalhando com a castanha dentro e sadio. O baru sem a polpa é muito mais interessante de ser armazenado do que o baru com a polpa. Ele vai durar muito mais tempo no armazenamento porque o baru com a polpa. A polpa ela é cheirosa e atrai insetos, roedores e acaba também ao longo do tempo apodrecendo, comprometendo o saco, porque o saco acaba apodrecendo junto, né, prejudicando bastante a qualidade do armazenamento. A extração da polpa do baru ela não é simples e nem barata. Algumas máquinas de despolpas estão sendo desenvolvidas com bastante eficiência, o que é uma vantagem também para o transporte do baru, uma vez que a polpa representa quase 50% do peso do fruto. Então, o baru, se ele for despolpado antes de transportar e antes de armazenar, você tem uma economia muito considerável no transporte e no armazenamento. De qualquer forma, o baru armazenado com a polpa, sendo armazenado em boas condições, ele aguenta por até 2 anos, até 3 anos, conforme a condição de armazenamento. E o baru armazenado sem a polpa, ele pode aguentar até 4 anos. Porém, quanto mais fresco o baru for produzido, melhor a qualidade dessa castanha. Em relação ao local de armazenamento, como a gente também já mencionou em outros vídeos, é importante que o galpão e o local de armazenamento seja limpo, coberto, protegendo de chuva, que seja arejado, seja seguro e bem protegido também para evitar a entrada de animais. Esse local de armazenamento também deve estar livre de contaminações, como combustível, algum tipo de veneno, graxa, né? Muito comum em algumas propriedades a pessoa querer armazenar na oficina, onde deixa o caminhão, o trator. Não tem problema desde que ele seja bem separado e protegido desse tipo de contaminação. Pode ser um galpão, um paiol, um cômodo desocupado, né, algum lugar que dê essas condições, né, de higiene, segurança e proteção para o baru que está sendo armazenado. Esse local ele deve ser acessível para que os veículos consigam chegar para trazer e levar esse baru, né? E então é importante que o acesso de estradas, de ponte, tanto na época da seca como na época da chuva, sejam viáveis. Os frutos, então, nesses locais, eles devem ser armazenados sobre pallets ou estrados, né, evitando o contato das sacarias com o chão ou com as paredes. Então, sempre afastado do chão e das paredes para evitar a umidade, né, que pode vir tanto da parede como do chão. É importante que o fruto esteja bem seco quando você for armazenar. Então, observar se o fruto estiver ainda úmido, ou se ele foi coletado ou pegou uma chuva durante a viagem e molhou. É importante colocar ele ao sol para secar, reembalar em sacos limpos, né, e resistentes para poder fazer o armazenamento. Esses sacos usados para ração, para grãos grandes, eles comportam até 50 quilos de baru, e os sacos utilizados para sal, eles comportam cerca de 25 quilos de fruto do baru, sendo, mais uma vez, recomendado os sacos menores, que é mais fácil de carregar e de fazer todo esse manejo do transporte e do armazenamento, né? Então, quando bem armazenado, esse baru, ele pode, se tiver com a polpa, aguentar 2 anos tranquilamente. Se ele tiver sem polpa, ele aguenta até 3 anos sem muito problema e sem muita perda. Seguindo essas boas práticas, a gente consegue produzir um baru de qualidade, de forma segura para quem coleta, transporta, carrega, armazena, né? E garantindo também uma qualidade do fruto, gerando também uma maior economia, uma maior eficiência produtiva e um melhor rendimento e lucratividade para as comunidades e para as organizações que estão fazendo esse trabalho.